Menino de 12 anos constrói reator de fusão nuclear no próprio quarto. Esse norte-americano é a pessoa mais jovem do planeta a ter montado tal equipamento de forma caseira. O reator mencionado na reportagem se baseia na seguinte reação nuclear que está aqui. Sabe-se que os isótopos do hidrogênio utilizados nessa reação foram obtidos a partir da eletrólise de moléculas de água. Então, inicialmente, ele pede o nome do elemento químico, que é representado por X, nessa equação e indique seu número de nêutrons. Então, vamos lá, galera. Aqui nós temos o elemento X e aqui acima nós temos o A, que é a representação do número de massa. A gente sabe que o número de massa é o somatório de prótons mais nêutrons, tá? Vou deixar reservado aqui. E logo abaixo nós teremos o quê? Um número atômico. O número atômico é definido através do número de prótons e representa a identidade do elemento. Então o que a gente vai fazer? Já que a gente está trabalhando com uma equação nuclear aqui, a gente precisa estar ligado que o que aparece do lado esquerdo nos termos de número de massa tem que ser igual ao que aparece do lado direito. Então vamos mirar no número de massa, que é, olha, do lado esquerdo eu tenho 2 de número de massa do primeiro isótopo mais 2 de número de massa do segundo isótopo, que é igual ao número de massa de X somado com 1. Então a gente tem uma igualdade aqui. E aí isso aqui virou uma equação do primeiro grau, né? Então 2 mais 2 é 4, esse mais 1 passa para o outro lado subtraindo, então o número de massa vai ser igual a 3. E o número atômico? A linha de raciocínio é a mesma. Então, ó, 1 mais 1 é igual a Z mais 0. Logo, Z é igual a 2. Então, esse X aqui, ele tem número de massa 3 e número atômico 2. Aí você vai pegar a tabela periódica e vai procurar qual é o símbolo do elemento químico que tem número atômico 2. Na tabela periódica, você vai identificar que é o elemento químico de símbolo He. Qual é o nome dele, né? Que ele está pedindo um nome. Então, o nome do elemento será o hélio. Então, é esse o nome do elemento químico. Show de bola, galera? Então, aqui, para a gente poder achar qual é o nome do elemento químico, essa informação é primordial, tá? Porque é um número atômico que me diz qual é o elemento químico. E ele também está pedindo para indicar um número de nêutrons. Então se liga, ó, a gente tem número de massa 3 e número atômico 2. O número de nêutrons a gente vai usar essa formulazinha aqui para achar, que é número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Número de massa é igual a 3, número de prótons é igual a 2, mais o número de nêutrons. Fazendo essa equação do primeiro grau aqui, a gente tem número de nêutrons igual a 1. Então, lá na resposta você indicar que o número de nêutrons é igual a 1. Bom, e na segunda etapa aqui ele pede para que a gente apresente ainda a semi-reação catódica da eletrólise realizada. Então a gente fez uma eletrólise de quem? Das moléculas de água. Então vamos bem do basicão mesmo, etapa por etapa aqui assim, olha, molécula de água a gente tem H2O. E quando a gente está trabalhando, né, com, no caso, uma eletrólise aquosa, a gente tem uma determinada substância que vai estar dissolvida na água e aquilo ali é utilizado para você poder aumentar a condutividade elétrica, né? Mas nesse caso a gente não tem nem a menção de que tipo de substância foi e tal, porque a grande sacada mesmo é que a molécula de água é que vai sofrer ali a eletrólise. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a molécula de água e vou pensar na sua autoionização, onde a gente vai ter a produção de H+, mais OH-. Então essa daqui vem ser a autoionização da água, show? Deixa eu colocar aqui os estados, tudo bonitinho. E aí, agora que está essa reação aqui, a gente vai escrever a semi-reação catódica. Então, a semi-reação catódica, quando a gente está estudando, né, a parte de eletroquímica, o que vocês aprendem? Vocês aprendem que não importa se é pilha, se é eletrólise, que no cátodo, independente se é pilha ou eletrólise, no cátodo, você tem sempre o quê? A redução acontecendo, tá? Inclusive, a gente até fala para vocês que consoante com consoante, vogal com vogal. Então eu tô tocando isso aqui só para vocês recordarem, tá? Então, ó, cátodo começa com consoante, redução começa com consoante também. Se eu tivesse trabalhando com ânodo, é só para poder aproveitar aqui a viagem, ó, ânodo eu tenho sempre a oxidação, independente se é pilha ou eletrólise, ó, A e O, vogal com vogal. Mas assim, o que a gente precisa também ter em mente? Que a redução é quando a gente recebe
de elétrons. Então, como o objetivo da eletrólise é a gente promover a descarga de íons, então aqui na semi-reação catódica a gente vai pegar o H+, e é ele que vai ser descarregado, tá? Então, como que seria a semi-reação catódica aqui da eletrólise das moléculas de água? A gente teria essa equação aqui, olha, H+ aquoso mais elétron, aí a gente vai descarregar. Só que aí o que a gente produz nessa descarga? A gente vai produzir o que? H2 gasoso, gás hidrogênio. E aí, para balancear, eu vou colocar meio mol aqui desse H2, a equação está balanceada. Eu poderia também dar como resposta isso daqui, ó, 2H+ aquoso mais 2 mols de elétrons, produzindo o que? H2 gasoso, tá? Eu também poderia dar isso daqui como resposta para não ter nenhum coeficiente fracionário. Bom, galera, então é isso daqui, tá, gente? Ele só pediu a semi-reação catódica, então bastava colocar uma dessas duas aqui, muito embora lá no padrão de resposta eles utilizaram isso daqui lá, tá? Inclusive nem colocaram os estados físicos aqui, mas aí a gente coloca aí só para poder deixar a questão redondinha aí, tá? Ah, e só para deixar bem claro antes de a gente encerrar a questão. Isso daqui que eu coloquei aqui para você que está vendo o vídeo, isso aqui não tá errado não, tá, gente? Mas é aquela história, no contexto de prova, a gente sabe que a galera costuma tirar os coeficientes fracionários para poder não ter problema com a banca, né? Então, muito embora as duas formas estão corretas, mas imagino que fica bem evidente que a galera que chegou nessa equaçãozinha aqui, tirou o coeficiente fracionário, duplicou os coeficientes estequiométricos para poder escrever essa segunda equação aqui, tá? Mas muito embora eu não acredito que a banca tirou ponto da galera que escreveu aqui com esse coeficiente fracionário, porque não está errado, tá? Bom, galera, então é isso. Essa é a resolução. E aí, por desencargo de consciência, se por acaso você passar por uma situação como essa, vai lá e coloca lá, tira os coeficientes fracionários para poder, não ter nenhuma margem para dúvida, para poder perder pontos. Show? Bom, galera, então é isso. Isso aí vem ser a resolução, a explicação dessa questão de número 3 aí, como que você faz para chegar nas respostas.